Antes de falarmos sobre especiação, é interessante a gente falar um pouquinho sobre o que é uma espécie, ok? Vocês devem saber, em biologia a gente tem vários conceitos de espécies, né? Tem mais de 30 conceitos, não é uma coisa tão simples de tratar, mas que a gente pode, né, traçar um caminho para a biogeografia que seja mais tratável em relação ao conceito de espécie, tá? Basicamente, né, a gente tem o primeiro conceito, que é o conceito morfológico. O conceito morfológico é o mais antigo, né, baseado principalmente na morfologia e aspectos, feições de forma e cor do organismo por fora, né, principalmente. Tá? Então, através desse conceito, né, de morfológico, as espécies elas são caracterizadas por ter indivíduos muito parecidos entre si. Tá? O que essa figura está nos mostrando é que esse conceito ele tem problemas, tá? Principalmente porque para uma mesma espécie é possível que, por exemplo, nessa espécie, macho e fêmea elas têm diferenças morfológicas, né? Então aqui, nesse lado, a gente tem o macho da espécie, tá? Eles são muito parecidos, tanto o que habita, né, a região aqui da costa leste dos Estados Unidos, quanto da costa oeste. No entanto, ao comparar o exemplar macho com a fêmea, a gente pode ver facilmente que eles são diferentes. Tá? Isso pode ocorrer, né, por questão de sexo, masculino e feminino, pode ocorrer também por período de desenvolvimento, né, juvenil ou adulto. A questão é que o conceito morfológico ele já foi útil, né? Ele é útil no sentido descritivo primário, né? A primeira descrição que se faz, né, em taxonomia alfa, por exemplo, é a descrição morfológica, tá? Ele é útil nesse sentido. Para a biogeografia ele é útil? Não muito, né? Eu vou indicar para vocês qual é o conceito biológico, conceito de espécie, já adiantei, né? O conceito biológico que faz mais sentido para a biogeografia, né? O conceito morfológico, apesar de ser muito útil, ele não é para nós o conceito que mais funciona, tá? Em biogeografia. O conceito que mais funciona é o conceito biológico, tá? E esse conceito é o mais comum que a gente costuma ver nas aulas de biologia do ensino médio. Tá? Então, basicamente, espécies são grupos de populações naturais que se intercruzam, tá? Real ou potencialmente, ou seja, elas intercruzam de fato, ou elas têm chance, ou tem chance de se encontrar e intercruzar. Tá? E essa população, ou esse grupo, ele é reprodutivamente isolado de outros, que aí esses outros grupos são as outras espécies, ok? Qual que é o elemento principal desse conceito aqui? O principal, o conceito fundamental desse conceito para a biogeografia, que faz importância para a biogeografia, é o fluxo genético. Então, em outras palavras, a gente tem aqui que espécies são indivíduos, né, da população que se intercruzam, ou seja, há fluxo genético entre eles, entre os indivíduos. E estar reprodutivamente isolado significa que não há fluxo genético entre as outras espécies, ok? O conceito biológico, então, ele é fundamental para a gente entender biogeografia, porque vocês vão ver que a especiação geográfica ela depende de interrupção do fluxo genético, né? Ela depende de que as subpopulações elas tenham uma interrupção desse fluxo para que possa gerar novas espécies
no espaço geográfico, ok? Então a gente vai adotar como conceito pragmático para a biogeografia o conceito biológico, que é do Mayr, Ernest Mayr, e cuja característica principal está ligado com o fluxo genético ou a interrupção desse fluxo genético. Então o conceito, esse mecanismo aqui, ele está muito ligado com a especiação geográfica. Algumas críticas, né? Ora, para você fazer essa definição, para você usar o conceito biológico, você precisa ter as populações vivas. Então, por exemplo, para fósseis não funciona. Fósseis a gente só tem a forma deles, né? Por enquanto, alguns DNA, mas como a gente não consegue replicar, né? Ter populações desses animais que já não existem mais, então o conceito biológico ele é difícil de aplicar, né? Organismos assexuados, né? Então o conceito biológico ele pressupõe intercruzamento, fluxo genético, e organismos assexuados não necessariamente têm essa troca genética, certo? Às vezes a reprodução é por brotamento, às vezes é por outros mecanismos assexuados que não contemplam, né? Que têm dificuldades para esse conceito. E outro caso é a hibridização, ou seja, são duas espécies diferentes, cruzam entre si e formam uma terceira forma, ou um híbrido, né? E aí é difícil usar o conceito nesse caso, né? Tem a questão do híbrido conseguir se reproduzir ou não, né? Gerar descendentes férteis ou não, e isso seria um teste para o conceito biológico. Mas, de qualquer modo, a gente teria que ter acesso à população, teria que conseguir controlar a população e acompanhar ao longo das gerações. Tá? Apesar dessas críticas, né, o conceito biológico é o que a gente adota em biogeografia. Tá? Alguns outros conceitos, né, só para vocês terem conhecimento, eles não são mutuamente exclusivos, ou seja, quando você usa um, você não deixa de usar o outro. Eles apenas tratam de dimensões e aspectos biológicos diferentes, ok? Então, o conceito evolutivo, ele diz assim, ó, cada linhagem, né, é uma espécie. Então, a partir do momento que você tem uma proposta de uma árvore filogenética, né, de um cladograma ou de uma filogenia, você pode considerar, né, segundo Willey, que cada linhagem dessa, ou cada terminal, né, constitui uma espécie diferente. Então, no conceito evolutivo, espécie é aí a linhagem em si, tá? O conceito filogenético, né? Então, outro autor, um grupo de organismos nos quais os indivíduos compartilham características derivadas únicas, né? Então, aqui são as apomorfias, ou melhor, sinapomorfias, né? Então, digamos que aqui tem características únicas, e aí isso aqui poderia ser considerado uma espécie ou não, tá? Veja, são mudanças sutis, né? Mas que é importante que a gente deixe claro qual é o conceito que está usando. Não existe um conceito correto e nem o mais correto. O que existe é um conceito, né? E a importância de deixar ele claro para as interpretações futuras, né? Então, por exemplo, eu estou chamando aqui, estou usando o conceito biológico para biogeografia, e estou deixando isso claro, e a gente vai fazer todas as interpretações baseadas nesse conceito. Mas eu poderia adotar outro conceito, né? E fazer as interpretações em cima desse. Desde que esteja claro qual é o conceito, não tem um conceito que seja melhor ou pior, tá? Ok?
subespécies, né? Então, dependendo do conceito, isso faz sentido, dependendo do conceito, não faz. Tá? Populações que são morfologicamente distintas e, por presunção, geneticamente distintas. Eu trouxe esse conceito porque o Brown, no livro, ele traz essa definição. Tá? Mas basicamente é assim, você tem uma população de uma espécie e você tem um grupo que tem uma distinção morfológica. E isso poderia ser chamado de subespécie, tá? É claro que se você adota o conceito filogenético ou evolutivo, isso não faz sentido, porque a subespécie seria um terminal e ela seria elevada à espécie, tá? Então, dependendo do conceito, não faz sentido ou faz sentido. E aqui, pessoal, a gente tem um retrato, né? Bom, agora que a gente delimitou ali os conceitos, né, e eu deixei claro para vocês que a gente vai usar o conceito biológico, precisamos entender alguns mecanismos que ocorrem na população para que haja essa especiação. Tá? Então, considere aqui, por exemplo, né, uma população. Tá? Esse círculo aqui é uma população num determinado momento. Ok? Na verdade, cada linha aqui, ó, é um momento no tempo, tá? O que a gente tem aqui? Os que estão preenchidos, né? Em preto aqui é macho e o que está vazado é fêmea, ok? Então, basicamente, a gente tem uma população constituída de machos e fêmeas que elas vão cruzando ao longo do tempo, gerando aí as gerações, os descendentes, ok? Em um determinado momento, é possível que haja o quê? Um isolamento geográfico ou o surgimento de uma barreira. Quando isso acontece, é possível que a gente tenha aí, ó, subpopulações, ou seja, grupos de indivíduos, né, que só cruzam entre eles e não cruzam mais entre os grupos. Ou seja, esses indivíduos aqui só vão cruzar entre si e esses indivíduos só vão cruzar entre si. Eles deixaram de cruzar entre subpopulações. Tá? E veja aqui o aspecto do fluxo genético. Aqui, ó, as populações têm fluxo genético, possibilidade de compartilhar o fluxo genético, e a partir de um determinado momento, uma barreira faz com que o fluxo genético não seja mais compartilhado. Então, o evento que definiu essa separação geográfica foi aí um evento que gerou interrupção do fluxo genético. Ora, qual que é o destino provável, né, teórico, de cada subpopulação? Essas subpopulações só vão cruzar entre si, e à medida que elas só cruzam entre si, elas também vão tender a responder apenas a pressões seletivas que estão presentes nessa região. Essa subpopulação só vai cruzar entre si, e a tendência é que ela responda apenas pressões dessa população. Não há fluxo genético entre as subpopulações, e com o tempo a gente vai ter uma subpopulação muito diferente entre si. Aqui a gente vai formar uma espécie que ela é diferente dessa, tanto morfologicamente, né, quanto outros aspectos também. Ao ponto de que, em algum momento, se um indivíduo dessa população ou dessa entrar em contato, eles não conseguem cruzar. Eles não conseguem mais se reconhecer como indivíduos da mesma espécie. Nesse momento, a especiação ela está, digamos assim, consolidada, ok? Então veja, os mecanismos que atuam na especiação, eles estão relacionados com fluxo genético e interrupção do fluxo genético ao longo do tempo. Tá?
O tempo aqui, pessoal, é muito importante. O tempo e o espaço. O espaço tem a ver com a barreira, né? E a barreira tem a ver com interrupção ou não do fluxo genético, tá? Então veja, a gente está olhando espécies, a gente está olhando populações e começando a entender a dinâmica no espaço e no tempo. Alguns mecanismos de mudança evolutiva, tá, pessoal? Não vou ser exaustivo aqui, eu só vou citar, mas são coisas que podem acontecer com as populações, né? Que podem fazer com que elas mudem ou causem especiação, tá? Mutação, fluxo genético, esse é um dos principais. Deriva genética, então mudanças aleatórias das frequências alélicas na população. O efeito fundador, que é uma subamostra da população. Isso aqui é comum, né, em biogeografia, eu vou explicar aqui no próximo slide. E cruzamentos não aleatórios. O que é isso? É quando a população, os indivíduos da população, eles tendem a escolher parceiros. Tá? E aí o cruzamento ele não é aleatório, não é qualquer um com qualquer um. Eles tendem a escolher. Tá? Isso está presente na seleção sexual. Tá? Mas eu quero, no próximo slide, quero falar com vocês sobre esse efeito fundador aqui, porque ele tem importância quando a gente fala de dispersão. Tá? O que é o efeito fundador ou evento gargalo populacional? Veja, a gente tem uma população original aqui, e essa população original ela tem uma frequência alélica, digamos que 50% de alelos vermelhos e 50% de alelos amarelos. Quando ocorre, né, a separação, digamos que assim, ó, separa indivíduos dessa população com indivíduos dessa população, a gente tem uma amostragem. E essa amostragem, ou essa amostra, ela, né, pode ser que a frequência não seja igual à da população original. Que a frequência seja assim, ó, 80% de alelos vermelhos e 20% de alelos amarelos. E o que isso vai resultar? Que a população, ou a subpopulação nova, né, ela tenha mais frequências de alelos vermelhos do que amarelo. E isso faz com que ela seja diferente já da população original, tá? É claro que agora, depois de tirar a amostra, essa passa a ser uma subpopulação e essa aqui é uma subpopulação. Se elas não tiverem contato ao longo do tempo, é possível que elas gerem cada uma espécies diferentes, espécies irmãs, ok? E aqui, pessoal, a gente tem aí os principais mecanismos de adaptação, né? Em especial, quero falar sobre a seleção natural, ok? Então aqui, ó, na primeira linha, a gente tem a seleção estabilizadora, que é a seleção na qual os indivíduos são selecionados para uma dada característica que tende a estabilizar, né? Estabilizar numa característica, né? Digamos assim, se aqui a gente está falando de tamanho, né? Aqui tamanho muito baixo e aqui tamanho muito alto, essa seleção ela tende a que os indivíduos da população tenham os mesmos tamanhos, né? Eu gosto de dar aquele exemplo de pelagem, né? Se você tem uma população lá de ratos, que a pelagem aqui é branquinha e aqui é escura, e aí você tem, por exemplo, uma pressão seletiva de um predador que só ele preda mais os extremos, né? Preda mais o escurinho ou o branquinho, a tendência é que a gente tenha maior número de indivíduos, tá? A frequência aqui quer dizer maior número de indivíduos com a pelagem parda, né? E aí a população está sendo selecionada para ter essa pelagem. Numa seleção direcional, por exemplo, a pelagem clara
né? Ou seja, a pelagem escura ela é mais predada, digamos assim. E aí o que acontece? Diminui o número de indivíduos escuros e a tendência é que a população fique cada vez mais clara, ok? Então a gente tem uma direção na seleção. E aqui uma seleção muito interessante, que é a seleção disruptiva. Quando a feição intermediária, que é selecionada, que é pressionada, então os organismos, por exemplo, o predador prefere, por algum motivo, os ratinhos de pelagem parda. E aí ele vai atrás dos branquinhos e dos mais escurinhos. E aqui acontece, aumenta a frequência de claros na população e de escuros. E aí a gente tem uma disrupção aqui. A gente vai ver na próxima parte da aula que a seleção disruptiva ela é a base, ou ela é a explicação, o mecanismo teórico para explicar um tipo de especiação, tá? Um tipo de especiação.